Nossa mensagem dessa noite está no livro de Ruth e tem como tema Escolhendo Amar. Ruth capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Porém Ruth respondeu: não me inste ou não insiste para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa. Desta noite, Senhor, poder abrir os nossos lábios para te louvar, para te agradecer e também receber do Senhor a tua palavra, ó Deus, os teus ensinamentos para o nosso crescimento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A mensagem dessa noite está no livro de Ruth, e nós já demos início a essa mensagem na celebração 1 pela manhã, e eu até disse para os irmãos, que eu iria compartilhar este tema, ou este capítulo, e este livro, que tem apenas 4 capítulos, que foi alvo da minha leitura desta semana no projeto Leitor Vitorioso do ano de 2021. Aí aproveito para deixar a você um convite, se ainda não está também neste projeto, junto com a igreja, de ler a Bíblia toda neste ano, ainda há tempo. Você vai ter que dar uma acelerada aí em alguns capítulos, em alguns livros, mas ainda há tempo, porque nós estamos terminando o mês de julho, então temos aí mais alguns meses até o final do ano. Mas quem sabe se não conseguir fazer a leitura do Velho e do Novo, mas que pelo menos façam a leitura do Novo Testamento. Esta semana eu tive a oportunidade, de meditar a respeito desta história contida neste livro, e foi até rápido, porque são apenas 4 capítulos. A leitura se esgotou muito rápido, mas o ensinamento e as orientações que Deus nos dá através dos livros, este sim, é uma fonte inesgotável. E todas as vezes, se colocarmos aqui e ficarmos dias e após dias rememorando essa leitura, nós vamos ver que sempre Deus, Ele tem algo para nos ensinar. É um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher. O outro, também no Velho Testamento, é o livro de Esther. E como eu disse, um livro tão pequeno, mas que traz uma história extraordinária, fantástica, de superação, de transformação de vida e de um futuro maravilhoso. Uma mudança de rumo, porque o livro ele vai tratar de um momento de falta de pão, de alimento, mas também ele trata de uma colheita próspera, de sorte que aqueles que eram necessitados tinham também a oportunidade, mesmo que não eram donos da plantação, mas também de se beneficiar
com a colheita. O livro vai tratar, ou ele trata de luto pelo falecimento, em especial aqui de 3 personagens, de 3 pessoas, 3 homens, mas também trata de um nascimento. E não foi um nascimento qualquer. E nós vamos ver através da história que futuro ou que trouxe para os seres humanos, para o homem e a mulher em si, o que representou este nascimento. Vai tratar de um momento de luto, de tristeza, mas também de grande alegria, de percas, de grandes perdas, mas também de grandes conquistas. Por isso que eu digo que este livro, apesar da sua pequenez em número de capítulos, ele é inesgotável, porque trata das bênçãos de Deus para nós como seus filhos. Pela manhã, nós falamos de que essa história, ela começa com um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E algumas situações que vão acontecer na vida daquela família faz com que a história deles mudem completamente. E uma delas foi que eles que eram da terra de Judá tiveram que emigrar para uma nova terra por causa da fome. Eles foram então para a terra de Moabe. Chegando lá, Elimeleque faleceu. Ele morreu. E logo depois, passado alguns anos, seus 2 filhos casaram-se com moças moabitas da terra de Moabe, que tinham uma outra cultura, que adoravam outros deuses, que não eram da sua parentela, da sua gente. E a palavra e a história narra que, passado mais algum tempo, os 2 filhos de Noemi também vieram a morrer. E agora ela se encontrava sozinha, apenas com as suas 2 noras. Uma família que a palavra não registra isso, mas eu não tenho medo de afirmar que uma família constituída, já bem formada e por certo realizada, feliz, e de repente uma mulher que se encontra sozinha. São situações, e nós compartilhamos isso pela manhã, são situações, são intempéries que a vida às vezes nos traz, sejam elas por decisões tomadas erradas, ou seja até porque Deus ele quer nos provar, Deus ele quer nos fortalecer, Deus ele quer nos forjar. E quando chega esse determinado momento em que estamos em uma situação que parece ser o fim, é que nós temos que colocar em prova a nossa fé. Porque a partir daí as nossas decisões e as nossas escolhas é que vão nos conduzir para o futuro que Deus tem reservado para nós. Eu disse pela manhã que essas decisões, elas não vão determinar o nosso futuro. Elas vão nos conduzir. Porque o nosso futuro, ele já está
determinado por Deus. Eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29 e versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra nos diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Veja que o futuro já está determinado. Aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera já está determinado por Deus. Agora sim, as nossas ações, as nossas decisões e as nossas escolhas só vão nos conduzir para este futuro, porque ele já está determinado por Deus. E eu queria fazer, como fizemos pela manhã, um exercício com você agora. Levante as suas mãos e diga assim: o meu futuro está determinado por Deus. Amém? E ele é um futuro especial. Ele é um futuro maravilhoso, porque a palavra diz que é um futuro de paz. Porque os planos de Deus são de paz e não de mal. Sabe, tudo aquilo que você precisa que aconteça para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua família seja uma bênção, para que seu casamento seja uma bênção, para que os seus negócios ou a sua fonte de renda, o seu emprego seja uma bênção, tudo já está determinado por Deus. A palavra de Deus fala que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. E por mais que as trajetórias, a trajetória da vida, ou esse caminho que nós temos que percorrer, apareçam ou surjam para nós situações adversas, nós temos que ter a nossa fé e a nossa esperança depositada em Deus. Que tudo vai passar, que tudo é transponível, que em Deus tudo é possível. Mas para isso, eu tenho que escolher. A minha decisão tem que ser pautada em Deus, em Jesus. Pode ser que o que você programou para este tempo, quem sabe até para este ano de 2021, tem sido muito diferente, ou está acontecendo muito diferente do que você esperou. Talvez a sua família, e muitas das famílias brasileiras estão enlutadas por conta desta vírus que assolou não só o nosso país, mas todo o mundo. Algumas pessoas que não estão mais com você e que você esperava que estivesse. Talvez o emprego que você tinha, ou que você almejava, ou aquela posição que você aguardava, não aconteceu. Quem sabe aquela vida tranquila, por passar o ano de 2021, 2020 que já se passou, tranquilo e feliz, mas a enfermidade bateu a porta, o desemprego bateu a porta, as contas bateram a porta, e pode ser que te trouxeram tristezas. Não foi diferente com Noemi quando se viu sozinha, ao ponto dela chegar e falar assim: olha, não tem mais jeito. Eu acredito que eu estou no fim.
a minha história está se encerrando, ao ponto que ela ouve então uma notícia de que lá em Belém, a terra que ela havia saído, Deus havia visitado o povo e que agora havia novamente alimento. Lembra que eu falei no início da mensagem que o livro conta de falta, mas também conta de fartura? Então ela ouviu que novamente Deus havia visitado o seu povo. Mas a gente poderia dizer o seguinte: olha, mas será que Deus não visita o seu povo a todo momento? Mas temos que nos situar no momento em que a Bíblia narra essa história de Ruth e de Noemi, em que o povo de Israel, ele estava sobre o período dos juízes, e acontecia o seguinte: Deus levantava um juiz para julgar o povo, e o juiz então entregava de Deus uma mensagem para que o povo voltasse para Deus. Então Deus abençoava o povo. Mas quando acontecia daquele juiz vir a falecer, o povo então se voltava novamente, se corrompia, se entregava ao pecado e a outros deuses. Então, de imediato, vinha a sentença, o castigo. E no início dessa história, da história de Elimeleque, de Noemi e os seus 2 filhos, foi exatamente um período em que Israel estava afastado de Deus. Então houve fome na terra. Mas a palavra fala que passado alguns anos, por certo, Deus levantou outro homem, outro juiz, para que conduzisse o povo novamente à presença de Deus. A palavra é bem clara: Deus visitou o seu povo. E por mais que possamos estar em uma situação até muito delicada, ou às vezes que nos esquecemos de quem somos e o que somos, mas pode ter certeza que Deus, Ele sempre nos visita. Talvez você que esteja aqui esta noite, ou esteja me ouvindo, esteja passando exatamente por uma situação dessa, de um afastamento de Deus. Mas aprove a Deus te oportunizar nesta noite, porque a palavra é bem clara: Ele está visitando o seu povo. Ele não deixa de visitar o seu povo. E quando Noemi ficou sabendo disso, ela chamou as suas 2 noras e falou: olha, eu vou voltar para minha terra, e vocês fazem o mesmo. Voltem para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses. Eu não tenho mais um futuro, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativas, não sei o que acontecerá comigo, mas vocês ainda são novas e têm a oportunidade de ter uma nova vida. Uma delas despediu-se de Noemi e voltou para a sua terra. Mas a outra, que foi a Ruth, falou o seguinte: olha, não insistes para que eu te deixes. E não me obrigues para eu não seguir-te. Foi exatamente o versículo que lemos no capítulo 1, versículo 16. E ela tomou ali a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. A melhor escolha. Ela disse assim: Noemi, a partir de agora, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Queridos, a importância
que tem e a grandiosidade que tem nesta declaração de Ruth, ao ponto que fez mudar não somente a história dela, porque ela era também uma viúva, mas também a história de Noemi. Porque a tristeza se abateu de tal tamanho em Noemi, quando ela se viu sozinha, sem o marido, sem os 2 filhos, que ela chegou a perder a sua identidade. E ela disse assim, olha, para as mulheres que estavam ali recebendo-as, falou, olha, não me chame mais Noemi. Noemi, que significa amável, agradável, doçura. Ela disse, olha, não me chame mais assim, porque o Todo-Poderoso me trouxe amargura. As dificuldades da vida, as intempéries da vida, querem nos tirar, querem tirar de nós a nossa verdadeira identidade. Querem ditar aquilo que temos que fazer, ou dizer aquilo que não podemos mais fazer. Mas Deus, através do seu Espírito, nos lembra nesta noite quem somos e de quem somos. A palavra fala que quando nós recebemos a Jesus, está lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, ó, você é filho de Deus. Você é um filhinho e uma filhinha de Deus. Um filhinho, uma filhinha do Papai Celestial. A sua identidade é essa, filho de Deus. E contra o Filho de Deus, nada pode. Enquanto que Noemi estava perdendo a sua identidade, Ruth, pelo contrário, estava agarrando a sua identidade. A sua decisão era agarrar a sua identidade. E a partir daquele momento ela disse assim, olha, este povo que você não quer, este Deus que você está dizendo que vai te trazer amargura, é este que eu quero. E a partir de agora, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe por quê? Ela disse assim, ó, eu também quero ser conhecida como filho e filha de Deus. Sabe por quê? Quem está com Deus tem um futuro certo. A escolha e a melhor decisão que eu e você podemos tomar é escolher a Deus. E escolher a Deus também é escolher um povo. E é este aqui. Olha para o seu irmão novamente aí e fala bem assim, olha quem você escolheu, ó. Olha aí, ó. Você não está sozinho. Estamos juntos. Quando você escolheu Deus, você escolheu o povo. Você me escolheu. Ó. Você me escolheu e eu escolhi você. E estamos aqui todos juntos como igreja de Deus, corpo de Cristo, com um único objetivo: alcançar o futuro que nos reserva, que nos espera. Sabe qual é este futuro? A vida eterna em Deus. Ela disse assim, Noemi, você não está sozinha. Você não está sozinha, Noemi. Eu estou com você. E muito mais, Deus também está conosco. E agora, Noemi, não importa o que vai acontecer daqui para frente, Deus será a nossa esperança. E Ele vai prover tudo que nós precisamos. Eu acredito que ela disse exatamente isso.
Ela escolheu Deus, escolheu entregar a vida a Ele e uma dependência total. E essa dependência é nos tirar do trono, do controle da nossa vida e entregar este controle para Deus. E essa relação de dependência tem que existir em todos os ciclos da nossa vida, em todos os momentos. Olhar para o lado e perceber que não somos os únicos que estamos passando por dificuldades. Que às vezes experimentamos um sofrimento. Que não temos a pior história. E que não estamos arruinados. Não estamos arruinados para sempre. E ao perceber isso, Deus, Ele vai nos levar a um nível superior. E neste nível superior, que vai ser uma maior empatia com as pessoas, com nós mesmos e também por aqueles que estão próximos de nós. Foi isso que Ruth fez. Olha, eu estou com você, Noemi. Você está achando que a sua situação é pior, que você está arruinada, que a sua história é muito complicada porque você perdeu o esposo e perdeu os filhos? Não, eu estou com você, mas com uma certeza, nós vamos dar a volta por cima. Sabe por quê? Porque nós resolvemos entregar a nossa vida a Deus. Quando entregamos a nossa vida a Deus, a vitória, ela é garantida. Vai continuar tendo luta? Sim. Mas é saber que elas não serão intransponíveis. Pelo contrário, nós podemos todas as coisas. Entregar a vida a Deus, escolher amar a Deus, é receber a vida de Deus em nós. E aí é que está o extraordinário. Porque a vida de Deus em nós vai refletir em outras pessoas. Quantos que você conhece que estão enlutados, que estão amargurados, que estão tristes, que estão na situação de Noemi, precisando de uma esperança, de um renovo, de ânimo para continuar, para não desistir. E a vida de Deus em você e em mim vai proporcionar isso. Eu vi uma frase, não me lembro agora o autor, mas eu achei fantástico. Eu anotei, mas não lembro o autor. Mas diz assim: o Deus que não está dentro de nós nunca poderá ser inteiramente conhecido pelos seres humanos. Se a vida de Deus não tiver dentro de você, não tiver dentro de mim, ela não será revelada para as outras pessoas. Em outras palavras, a esperança de um futuro, de uma vida eterna, de uma vida melhor, não alcançarão outras pessoas se a vida de Deus não estiver completamente dentro de nós. Independente de como a vida nos apresenta, saiba de uma coisa: nós podemos viver conforme o mandado de Deus, os preceitos de Deus. E a determinação de Deus é: ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho. E olha que a partir daquele momento começou tudo mudar.
na vida de Ruth e de Noemi. A primeira coisa é que aquela tensão, aquele medo que haviam nelas de padecer ou de passar necessidade por serem viúvas, mas começa a aparecer, a brotar o milagre de Deus. Começa a aparecer uma esperança. Então ela fica sabendo que estava no momento da colheita, da cega, e ela diz assim: olha, Noemi, eu vou trabalhar. Nós viemos para cá, nós já estamos com a nossa vida entregue a Deus, então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou trabalhar. Eu vou para o campo, deixe-me ir ao campo, que eu vou apanhar espigas. É interessante que toda ação extraordinária, ou toda mudança extraordinária que alguns homens de Deus e mulheres de Deus experimentaram, quando essa ação extraordinária os alcançou, eles estavam trabalhando. Uma das nossas irmãs, até numa ministração, disse, que Deus, Ele não busca ociosos, mas Ele busca exatamente aqueles que estão trabalhando. E ela disse assim: olha, eu vou para o campo, eu vou lá para colher as espigas, eu vou para respigar, e respigar era catar os grãos que sobram no chão após a colheita. Sabe de umas coisas, irmãos e minha irmã, por mais que a situação pareça adversa, mas nós não podemos parar. Nós temos que arregaçar as nossas mangas, colocar a mão no arado e nos entregar totalmente ao trabalho, porque é exatamente neste momento que a ação de Deus vai nos alcançar. Olha o exemplo de Pedro, lá no Novo Testamento, na pesca, que foi conhecida como a pesca maravilhosa. Ele havia pescado a noite inteira, quando chegou pela manhã não havia pegado nada. Mas o que ele fez? Vou lavar as redes. Vou tirar todas as impurezas que o mar trouxe, as sujeiras, eu vou deixar aqui a rede preparada. Sabe por quê? Porque eu preciso pescar novamente. Não aconteça, ou não importa o que aconteceu, ou se a noite foi difícil, ou se a sua semana foi difícil, ou se o seu mês está sendo difícil, se o seu ano está sendo difícil, se você não colheu nada, não pegou nada até agora. Mas saiba de uma coisa, lave as suas redes, porque o que Deus tem preparado para você, ninguém poderá impedir. Lave as suas redes, porque o milagre vai vir. Aí quando Jesus chegou para Pedro, falou bem assim: volta a pescar. Ele: Senhor, peguei nada, mas a rede estava pronta. Não, Pedro, pode voltar. Ele: tá bom, sobre a tua palavra eu irei. E quando ele foi, o que aconteceu? O milagre. Tantos peixes que não foram capazes de o barco e a rede suportar, que eles tiveram que pedir socorro para outros barquinhos. Precisamos trabalhar independente. E para nós que estamos já para encerrar essa mensagem, além do trabalho, nós precisamos vivenciar e externar um amor altruísta. Não pensar em nós mesmos, não querer ganhar a nossa vida ou achar que estamos ganhando, mas nos entregar
para que o amor de Deus ele seja revelado a todos aqueles que precisam. Conversando ainda no final do dia, né, eu estava voltando com o pastor, nós estávamos conversando exatamente a respeito disso, porque quando Noemi fala para Ruth voltar, a princípio parecia ser a melhor das opções, porque para uma viúva se reerguer e ter uma nova oportunidade, era um milagre. Mas se ela voltasse para o povo dela, que era uma outra cultura, seria muito mais fácil. Mas ela renunciou à sua própria vida para dizer o seguinte: olha, eu estou junto com você. Aonde você pousar, eu também vou pousar. Aonde você estiver, eu também estarei. E queridos, esse genuíno amor e bondade serão recompensados. Aquilo, a forma que Ruth foi recompensada, foi uma mudança completamente da sua história. Primeiro que quando ela entra no campo, e que ela tinha por direito de pegar as sobras da colheita, ela chamou a atenção de um homem. Este homem era Boaz, que era o dono do campo. E ele imediatamente dá uma ordem para os seus servos: olha, ela não vai ter só direito àquilo que sobrar, mas vocês vão deixar para ela. Olha que extraordinário. Porque pela lei de Moisés, o dono do campo não poderia colher nas extremidades, ele teria que deixar para as viúvas, para os necessitados. Mas a recompensa de Ruth foi muito além do que ela esperava, porque a história dela começa a mudar. E Boaz fala bem assim, ó: quem é você? E ela fala bem assim: olha, eu sou Ruth, vim com Noemi. Ele falou: não, eu te conheço, eu sei da sua história, eu sei do seu coração, eu sei da sua bondade, eu sei o que você faz. Então, você tem lugar garantido na minha seara. E deu uma ordem: olha, ninguém toque nela, e quando ela precisar de água, pegue para ela. A recompensa pelo nosso trabalho, pelo nosso amor e pela nossa dedicação é extraordinária. Ela chama a atenção de Boaz, que era um parente próximo do falecido esposo dela. Ele então a toma por casamento. E uma história de uma mulher que parecia estar no fim, agora renasce. Uma pessoa que parecia que ia viver solitária, sozinho, agora Deus dará a oportunidade de constituir uma nova família. Ela tem um filho, e este filho foi o avô de Davi. E da geração de Davi veio Jesus. Olha que história magnífica, que começa com uma tragédia e termina com a maior dádiva de Deus, o maior presente de Deus para a humanidade. E ela fez parte dessa história. Ela está na genealogia de Jesus, ao ponto que a palavra separa para ela um livro, mesmo que sejam 4 capítulos, mas para contar a sua história. E eu te pergunto, talvez, o que nós estamos esperando para que a nossa história seja contada? Para que também nós estejamos ou tenhamos essa oportunidade de levar Jesus para outras pessoas, para que Jesus possa nascer em muitos corações.
e possam transformar histórias de tragédias e de tristezas em histórias de alegria e de vida eterna. Deus quer colocar o meu nome e o seu nome também na história, para fazer a diferença. Tudo que precisamos, tomar a decisão. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Eu convido você a se colocar de pé nesta hora. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. E neste momento, eu quero te oportunizar a fazer uma reflexão de quais têm sido as suas escolhas. Você está escolhendo amar a Deus e as pessoas, que são os 2 mandamentos que Ele nos deixou, são os 2 preceitos que Ele nos deixou. Faça uma reflexão nesta hora. Como eu disse pela manhã, talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega da sua vida para Deus. Tenha a oportunidade de fazer agora. Ou talvez você já até fez, mas deixou que as dificuldades dessa vida te afastassem de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te fazer lembrar que Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de aliança que visita o seu povo. O próprio salmista, ele diz assim: Senhor, que é o homem, para que tanto estimes, para que cada manhã o visites. Deus, Ele nos visita. E você tem esta oportunidade de refletir nesta noite. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, e se tem alguém aqui no templo ou que está nos ouvindo, que nunca fez uma oração de entrega da sua vida ao Senhor, que o Senhor possa contemplar o seu coração nesta hora, estar atento a ouvir as suas palavras, para que também estes, ó Pai, possam ter esperança de uma vida, um futuro, de saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, e que as adversidades dessa vida não serão capazes de nos frear. Ajuda-nos, ó Deus. Também aqueles, ó Pai, que por algum motivo se afastaram, estão distantes do Senhor, que Teu Espírito, Senhor, através desta palavra, faça arder em seus corações, ó Pai, o desejo e a vontade de voltar para Ti, de experimentar do Seu amor, de estar na Tua casa, de estar com o Teu povo, de estar com a Tua igreja, e poder usufruir de todos os benefícios que o Senhor tem para nós. Oramos assim, certos da Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.